O Coringa é um dos vilões mais famosos no cinema e que conquistou muitos fãs mundo afora. Mas o que está por trás de tantos crimes, ódio e violência? Esse é o canal Cinema com Psicologia, aqui é o Luiz Diniz, sou psicólogo e se você gosta de análise de filmes e séries, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ele é um dos principais e mais famosos personagens das histórias em quadrinho. Ele faz parte do universo da DC e ao longo de mais de 70 anos de existência, o Coringa, que inicialmente surgiu como um antagonista de Batman, passou a conquistar os fãs com sua personalidade única e exótica. Ganhou tanto destaque que começou a estrelar a história solo, onde ele se tornou um grande protagonista. Há inúmeras versões do personagem tanto nas HQs quanto no cinema e há também muitas histórias sobre sua origem. Segundo algumas fontes pela internet, a HQ Piada Mortal, que é focada no Coringa, apresentou a origem mais aceita do palhaço do crime. Ele trabalhava em uma fábrica de produtos químicos e decidiu pedir demissão para se tornar um comediante. Só que sua carreira não decolou. E para conseguir sustentar a sua esposa que estava grávida, ele se juntou a um grupo de criminosos conhecidos como Gangue do Capuz Vermelho, que pretendia assaltar a fábrica de químicos onde ele havia trabalhado. Só que Batman tenta impedir o crime e vai atrás dessa gangue. Durante a perseguição, o Coringa acabou caindo em um tonel de produtos químicos. E o contato com esses produtos acaba afetando a sua pele, os seus cabelos e, consequentemente, a sua sanidade. Essa é uma das origens mais contadas. As 3 últimas versões feitas no cinema foram em Cavaleiro das Trevas com Heath Ledger, Esquadrão Suicida com Jared Leto e o mais recente Coringa com Joaquin Phoenix, que foi o único filme totalmente dedicado ao personagem. Eu gostei muito do Cavaleiro das Trevas, principalmente pela atuação do Heath e da produção que foi excelente, mas neste filme o Coringa não teve uma origem explicada. Por isso eu queria falar mais especificamente da origem que foi mostrada no filme Coringa, até porque esse filme foi todo focado exclusivamente na história do personagem. Foi tão bom que levou o Oscar de melhor ator para Joaquin Phoenix e melhor trilha sonora também, além de ter sido indicado a várias outras categorias. E esse filme já tem uma continuação em andamento que terá Lady Gaga como Arlequina. As gravações já começaram e o filme está previsto para ser lançado em outubro de 2024. Eu particularmente achei o filme excelente. Foi a forma mais realista contada até agora, apesar de fugir bastante da história contada nos quadrinhos, em que o Coringa costuma aparecer como um homem muito esperto, especialista em químicos, que sempre criou venenos e armas letais inteligentes, o que Arthur Fleck a princípio parece não ter, mas quem sabe os autores não desenvolvem isso no próximo filme, né? Gostei muito como Gotham apareceu no filme, e se ela existisse no mundo real, a sensação que eu teria sobre a cidade seria a mesma que o filme passou, com um tom bem sombrio, triste e violento, uma cidade que está tomada pelo caos e pela maldade. Também gostei muito como contaram e foram mostrados os eventos que antecederam a origem do palhaço do crime. O Coringa sofreu diversas modificações em sua personalidade ao longo das décadas. Por volta dos anos 80, devido ao contexto da época, o personagem ficou mais violento. Naquele período, no mundo real, houve uma explosão de criminalidade nos Estados Unidos. Cidades como Nova York, Chicago e Los Angeles, grandes capitais que estavam em fase de crescimento, eram completamente diferentes de como as conhecemos hoje. E essa realidade serviu de inspiração para muitas histórias nas HQs e não apenas em Batman. Muitos cenários e contextos apresentados nos filmes e quadrinhos foram baseados na realidade daquele momento. Inclusive, a cidade de Nova York daquela época se parece muito com Gotham. Não à toa, sempre foi a cidade escolhida para representá-la. O filme começa com Coringa se maquiando e uma jornalista de fundo na TV descrevendo a situação caótica que a cidade se encontra, cheia de sujeira e lixo acumulado, com ratos se proliferando pela cidade por conta da greve dos lixeiros. Nesses primeiros segundos do filme já sentimos a atmosfera de Gotham e do que está por vir, muito caos, desordem e violência. Existe uma teoria chamada Teoria da Janela Quebrada que demonstrou através de um experimento social que a desordem atrai mais desordem. O abandono e o caos desenfreado levam as pessoas a perpetuarem a destruição e a violência. E para acabar com o mal, deve-se afogá-lo com o bem, começando com o cuidado dos ambientes, deixando as coisas em ordem. E essa teoria explica muito o contexto social de Gotham e o surgimento de vilões como o Coringa. Arthur Fleck sofre de uma condição que o faz rir involuntariamente, sem ter o controle para parar. Em uma visita à assistente social, ele diz que se sentia muito melhor quando estava preso no sanatório e pede para ela falar com o médico para aumentar a sua medicação, que já estava em 7 remédios diferentes. Arthur vive com sua mãe, que diz que ele veio ao mundo para fazer as pessoas sorrirem e talvez isso tenha influenciado o seu desejo em se tornar um comediante. Ele trabalha como palhaço de aluguel e certo dia um colega de seu trabalho acaba lhe dando uma arma para ele se proteger, depois que ele apanhou de um grupo de garotos na rua. Durante um trabalho em um hospital infantil, sem querer ele acaba deixando sua arma cair. Por conta disso, ele é demitido do emprego. E sem dúvidas, essa demissão contribuiu para que ele surtasse posteriormente. Momentos marcantes como uma demissão podem ser gatilhos para quem já não está bem. Logo após sua demissão, ao pegar
pegar o metrô para voltar para casa, alguns caras entram no mesmo vagão e começam a tirar sarro de uma mulher que estava sentada próximo a ele. A situação acaba deixando ele nervoso, o que desencadeia sua crise de riso involuntária, que faz os homens se irritarem e irem tirar satisfação para saber qual era a graça. Em seguida, eles começam a bater em Arthur, que já estava revoltado com as injustiças que havia sofrido e por isso acaba surtando e atira nos homens. A partir daí, ele passa a enxergar tudo de outro jeito. É como se antes disso ele fosse o Arthur e depois começasse a se tornar o Coringa de fato. Posteriormente, ele não demonstrou culpa e arrependimento pelo que ele fez, e isso é um fator bem importante para entender e diferenciar de um transtorno para outro. Durante uma outra visita à assistente social, ela diz para ele que ele não será mais atendido por ela porque estão cortando custos na área da saúde. Arthur, a partir daí, não teve mais acesso às receitas médicas, e isso é outra coisa que influenciou na gravidade do seu estado mental. Não que aquela quantidade de remédio estivesse correta, a questão é que por algum motivo ele devia estar tomando, e parar de tomar 7 remédios diferentes, sem mais nem menos, pode causar fortes efeitos colaterais. Sua mãe sempre mostrou uma fixação muito grande em Thomas Wayne por ter trabalhado em sua casa no passado. Arthur nunca entendeu isso, por isso certa noite ele resolve ler uma das cartas que ela sempre pede para enviar para ele. Em uma delas, a sua mãe afirma que ele é seu pai. Então, Arthur resolve ir até a casa do Wayne para falar com ele. Lá ele encontra e conversa rapidamente com Bruce Wayne criança, futuro Batman. E obviamente ele não consegue falar com Thomas. Mas certo dia, durante uma apresentação musical em que Thomas estaria presente, ele vai até lá para dizer que ele é seu pai. Thomas acaba lhe dizendo que sua mãe tinha problemas mentais e que na verdade ele é adotado. Arthur fica abalado e resolve ir até o asilo Arkham para averiguar essas informações. Lá ele descobre que sua mãe tinha psicose delirante e transtorno de personalidade narcisista, e que ele sofreu abusos físicos do seu padrasto, tendo um trauma na cabeça quando criança. Possivelmente esse trauma foi o que desencadeou o seu distúrbio neurológico, conhecido como síndrome pseudo-bulbar, em que a pessoa ri ou chora involuntariamente. Após a visita, ele volta para casa e entra no apartamento de sua vizinha. Nessa cena, descobrimos que em alguns momentos que ele supostamente interagiu com ela durante o filme, na realidade não passavam de fantasias de sua cabeça. É um outro dado bem importante para compreender o seu possível diagnóstico. Enquanto isso, uma onda de apoio ao palhaço assassino do metrô, que até então ninguém sabia que era Arthur, começa a se espalhar pela cidade. Uma grande manifestação de apoio ao palhaço é organizada. Isso alimenta o ego do Coringa, que sente o reconhecimento que nunca teve em sua vida. Durante um show de stand-up que ele participou, uma pessoa gravou um vídeo de sua apresentação que foi um fracasso. Esse vídeo acaba viralizando e chega até o programa de TV que ele tanto admira, do Murray Franklin. Por conta disso, ele é convidado a participar do talk show. Só que o apresentador tira sarro de Arthur, que o deixa muito irritado. Mas ele resolve ir mesmo assim para revelar sua nova identidade. Ele vai vestido como Coringa e acaba confessando os crimes que cometeu e comete novos no programa ao vivo. Desta forma, ele divulga sua nova identidade e conquista multidões de fãs. Ele acaba sendo preso, mas como as manifestações estavam acontecendo na rua naquele momento e sua identidade foi revelada, o caos se instala e sua legião de fãs consegue fazê-lo ficar livre. Só que na cena final do filme, o Coringa aparece preso no sanatório. Há algumas hipóteses para qual transtorno ele tem. O primeiro deles é a síndrome pseudo-bulbar, que eu já comentei aqui, e que ao contrário do que muita gente pensa, não é um transtorno psicológico, mas sim neurológico, porque ela tem origem orgânica, uma origem material, e não psicológica. De forma muito resumida, considerando as hipóteses e os dados mostrados durante o filme, eu diria que ele provavelmente tem um transtorno de personalidade antissocial. E esse transtorno não significa que a pessoa seja tímida, introvertida ou que não gosta de ambientes muito cheios. Não se trata disso. O antissocial é aquela pessoa que vai contra as regras e normas da sociedade, que não liga para os outros, menosprezando ou ignorando as outras vidas. Seria uma pessoa antissociedade. E alguns dos fatores que me fizeram acreditar que ele tem esse transtorno foi a sua infância extremamente negligenciada, sem amor e segurança necessários para um desenvolvimento minimamente saudável, além dele ser uma pessoa com grandes dificuldades nos relacionamentos, no trabalho e na sua vida financeira. Ele também não demonstrou ter remorso ao tirar a vida de outras pessoas, como a de sua própria mãe, ainda que ela não tenha sido uma boa mãe, e ficou feliz e comemorou com o caos e violência que a cidade se tornou. Já os seus delírios poderiam ser explicados por uma possível bipolaridade do tipo 1, que é o bipolar com quadros de delírios. O fato dele ter parado de tomar os remédios e logo em seguida começar a ter delírios, como vimos nas cenas em que ele fantasiou que estaria se relacionando com a sua vizinha, nos mostra que seu quadro vai além de um transtorno de personalidade. E o transtorno bipolar do tipo 1 é o que mais se aproxima da gravidade do seu caso, que precisou ser internado no hospital psiquiátrico.
É comum os transtornos de personalidade terem comorbidades com outros transtornos como ansiedade, depressão, bipolaridade e até mesmo outros transtornos de personalidade. E vale dizer que o diretor quis deixar a ponta solta sobre o verdadeiro diagnóstico, justamente para o Coringa não ser enquadrado a um transtorno específico, então são apenas suposições. Me diz aí, na sua opinião, o que você achou dessa nova história do Coringa? E o que será que vem no segundo filme com a presença da Arlequina? Não vejo a hora de assistir a sequência, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises e dicas de filmes e séries. Até a próxima!